O medo da escuridão é uma emoção infantil, uma parte da alma humana desde a aurora do tempo, o medo mais antigo. Ele mora em todas as cabeças, ele se espalha pelas ruas na noite, transfigura os rostos conhecidos, deforma o familiar e é a primeira metáfora para a maldade. Esse é o tema do jogo desta noite. Bem-vindos ao canal 3. Meu nome é Cantalupo e esses são os meus pensamentos sobre Alan Wake. O jogo foi lançado há 10 anos pela Remedy Studios e veio na esteira de dois grandes sucessos, Max Payne e Max Payne 2. A versão que joguei há 10 anos atrás e a versão que joguei novamente para esse programa é a versão para PC. Saem as influências de filme noir e de ação e entram o terror e o suspense. Em Alan Wake, o protagonista que dá nome ao título é um escritor e tem que combater seres sobrenaturais controlados por uma presença maligna. Vou começar falando da música e do desenho de som. A música incidental do jogo e o som dos inimigos são únicos. Os possuídos ficam repetindo frases de quando eram vivos, e tem uma hora que um deles diz: "Você sabia que existem mais porcos do que humanos?" Estão saindo de pessoas que estão dentro da água. E as músicas da banda Poets of the Fall pontuam os capítulos finais da história e ainda complementam partes dessa mesma. E ainda tem David Bowie na trilha. Então, só pela trilha sonora eu já recomendaria. Aqui um pedaço da trilha incidental para você escutar sobre o que eu estou falando. O jogo se define como um jogo de ação em que é possível vencer os encontros com os possuídos com um pouco de estratégia e bom uso dos recursos. A principal mecânica consiste em usar uma lanterna para iluminar os inimigos, retirando assim uma armadura de escuridão que eles têm, e assim é possível machucá-los com armas comuns. Alan também pode acender sinalizadores para manter os inimigos longe e se desviar, o que gera pequenos momentos de câmera lenta. Os combates são decididos com o posicionamento e em como se gasta a bateria da lanterna. Essa jogabilidade pode ficar um pouco repetitiva, mas eu não acho que seja um grande problema. O problema dela é que não casa com o clima de terror da história. Não dá pra ficar assustado com os inimigos, pois é possível derrotar 5 ou 6 deles com facilidade. Bem, eu admito que o cara dos porcos me perturbou um pouco. A história começa com o sonho do protagonista Alan Wake, que é um escritor. No sonho, Alan está dirigindo, atrasado e desesperado em direção a um farol. Ele sabe que tem que chegar lá, mas não lembra por quê. Um mochileiro aparece na frente do carro rápido demais para os freios. Alan sai do carro e tenta socorrê-lo, mas as luzes do carro se apagam e o corpo do homem some. Em choque, Alan começa a andar pela estrada quando uma força sobrenatural começa a segui-lo. Uma escuridão que vai tomando a luz como tinta se dissolvendo na água. O mochileiro, armado com um machado, reaparece, tomado por uma presença obscura que parece o controlar. Alan o reconhece como um personagem de seus livros. Quando Alan está perto de ser pego pela escuridão, uma luz com ares divinos aparece e explica com uma voz metálica que é possível combater os possuídos das trevas com luz. Com essa ajuda, Alan consegue chegar ao farol e acorda. Alan desperta em uma balsa em que ele e sua esposa Alice estão chegando a Bright Falls, uma cidadezinha no interior cercada por montanhas e por um grande lago, onde ele pretende descansar e se recuperar de seu bloqueio criativo que já dura 2 anos. Eles vão até o restaurante da cidade para receber de Carl Stuckey a chave da casa em que vão ficar. No restaurante, Alan conhece Rose Marigold, que é uma fã de seu trabalho, e os irmãos Anderson, 2 velhinhos simpáticos e rockstars aposentados. Ele vai até o fundo do restaurante, onde as luzes estão falhando, e é advertido por uma excêntrica senhora, Cynthia Weaver, para que fique longe das áreas escuras. Ignorando o conselho, ele entra no corredor, e uma senhora vestida de preto lhe dá a chave de uma casa em Cauldron Lake. Quando o casal chega na casa, Alice diz que tem uma surpresa para Alan. Well, hello there. I'm not the surprise. It's in the study. Go take a look. Ela lhe dá uma máquina de escrever de presente e revela que na cidade há um especialista em tratar artistas com dificuldades para criar. Alan fica nervoso, pois ele achava que eles estavam ali apenas para relaxar, e não concorda de forma alguma em aceitar ajuda. Então, ele sai da casa para a escuridão na floresta, onde sabe que sua esposa não vai segui-lo, pois ela tem nictofobia. Quando ele está se afastando, as luzes da casa se apagam e uma força desconhecida ataca Alice, que grita por socorro. Alan volta correndo, mas encontra apenas a proteção lateral da casa destruída, e então pula no lago atrás de sua esposa.
na água, vê uma figura de preto, a mesma senhora que lhe deu a chave da casa, arrastando sua esposa para o fundo do lago. Quando Alan abre os olhos novamente, está atrás do volante um carro acidentado, no meio da floresta noturna. Ele sai do carro e tenta voltar para a cidade, mas é atacado por possuídos pela escuridão, inclusive Carl Stuck. Enquanto vaga pela floresta, encontra páginas de um romance chamado Departure, que descreve os eventos que estão acontecendo, e o romance é de autoria de Alan Wake. Depois de vagar pela floresta, Alan chega a um posto de gasolina e consegue chamar a polícia. Mas antes da ajuda chegar, ele descobre que se passaram 7 dias desde que ele chegou à cidade. A xerife, Sarah Baker, pergunta se Alan viu o dono do posto de gasolina, também Carl Stuck. Ele mente para manter o foco na sua esposa desaparecida e conta que estavam na casa em Cauldrons Lake. Sarah diz que não existe casa no lago desde a década de 70 e leva Alan até lá. Eles encontram apenas as ruínas da ponte que levava até a casa. Agora na delegacia, Alan é interrogado pela xerife Baker. Ele omite os detalhes sobrenaturais da sua história. E então recebe uma ligação de um homem chamado Mott, que diz ter sequestrado sua esposa e que quer encontrá-lo, sozinho e sem interferência da polícia, no Lover's Peak, no parque Elderwood. O escritor fica ainda mais nervoso com a situação, e quando está saindo da delegacia, é abordado por Emil Hartman, que é o especialista que Alice tinha mencionado. Emil fala com Alan de uma maneira condescendente, que o leva a perder o controle e socá-lo. Praticamente ao mesmo tempo, Barry Wheeler, amigo e agente literário de Alan, entra na delegacia, ameaçando esses caipiras com processos. Como Emil não quer prestar queixas, Alan e Barry deixam o prédio. Barry vê a cidade depois de ter suas ligações ignoradas pelo casal. Ele não acredita nas partes sobrenaturais da história de Alan, mas concorda em ajudá-lo com seu plano de encontrar o sequestrador. Quando eles chegam no Parque Elderwood, a noite já está caindo novamente, e eles combinam que Barry deve esperar em uma cabana enquanto o encontro com o sequestrador acontece. Alan é atacado por vários possuídos, até finalmente chegar ao ponto de encontro. O sequestrador mostra conhecimento sobre a presença obscura e do romance que prediz a realidade. Ele exige o romance completo, e Alan diz que precisa de 1 semana para terminar de escrevê-lo. Os dois lutam, mas o sequestrador acaba fugindo. Quando Alan se reencontra com Barry, ele está sendo atacado por pássaros possuídos pela escuridão. Depois de destruir os pássaros, Alan recebe uma ligação do sequestrador, dizendo que ele tem 2 dias para levar o romance completo até a mina de carvão de Bright Falls. Barry sai para procurar pela cidade alguém com a descrição do sequestrador e recebe uma ligação de Rose, a superfã, dizendo que tem todas as páginas do romance com ela. Mas ela está sendo controlada como uma marionete pela mulher de preto. Welcome to the old dear diner. Good girl. Alan e Barry vão até o trailer de Rose para pegar o manuscrito. No caminho, Barry conta que pesquisou sobre a cidade e a casa em que Alan estava pertencia na década de 70 ao poeta chamado Thomas Zane, que desapareceu após sua esposa chamada Barbara Yeager se afogar no lago. Quando a dupla chega ao trailer de Rose, ela, sob a influência da presença obscura, oferece um café drogado e os dois desmaiam. Quando Alan acorda, Barry e Rose continuam desmaiados. Ele sabe que a presença obscura influenciou Rose, por isso ele nem sente raiva dela. Como só restam 12 horas para o prazo, Alan decide ir até o carro. Porém, a polícia de Bright Falls está esperando na porta, com um agente do FBI chamado Robert Nightingale. O agente está visivelmente abalado e apontando a arma para Alan, que decide fugir para a floresta, escapando por pouco de ser baleado. A presença obscura aparece com o cair da noite e começa a atacar a polícia, e assume a forma de um monstro de fumaça. Alan consegue escapar do cerco policial e consegue chegar até o ponto de encontro com o sequestrador. Mas, quando está próximo de chegar até ele, escuta o homem gritando, completamente apavorado, dizendo que nunca esteve com Alice, que estava dizendo aquilo apenas para manipular Alan. Quando chega mais perto, ele vê a presença obscura erguendo o homem e o partido no meio. Alan também é atacado, mas consegue acender um sinalizador e cai na água. Porém, ele é salvo por uma figura misteriosa. Quando ele acorda, está no Cauldron Lake Lodge, que é um hotel que foi transformado em clínica para artistas com problemas, e é gerido por Emil Hartman. Ele sabe do poder no fundo do lago e tenta manipular os criadores para os seus propósitos. Inclusive estava por trás de Mott, o suposto sequestrador. Emil tenta convencer Alan que ele está internado lá desde a morte de sua esposa e que a presença obscura e os seus possuídos são um delírio da mente de Alan, que não consegue aceitar a realidade. Porém, Alan não acredita em nada disso e a tentativa de manipulação falha. Como ele está cercado pelos empregados da clínica, decide seguir o Dr. Emil e esperar sua chance de escapar. No passeio pela instituição, ele volta a encontrar Thor e Odin Anderson, que também estão internados aqui. Então a energia cai e Emil tem que se ausentar.
Quando ele deixa a sala, os Andersons começam a falar com Alan, claramente confundindo ele com Thomas Zane, e dizem que sabe de tudo o que está acontecendo, e tem várias maneiras de lidar com a escuridão. E que todo o conhecimento que eles têm está escrito na fazenda deles, Valhalla. Eles são doidos, mas fazem algum sentido. A força obscura ataca a clínica, e dá a ele a oportunidade que estava esperando. Na fuga, ele encontra Barry, que foi preso na clínica quando veio procurar por ele. A escuridão acaba possuindo Emil Hartman, e Alan tem que enfrentá-lo para escapar. Depois de saírem da clínica, os dois seguem de carro até a fazenda Valhalla, mas um deslizamento de terra, muito suspeito, causa um acidente e os separa na noite. Novamente, Alan tem que lutar contra os possuídos pela escuridão até reencontrar Barry. Os dois juntos combatem os possuídos em um palco montado na fazenda, e essa é a melhor sequência de ação do jogo. Shut up and shoot! Ow! We have to fight them off! I can set off more of the fireworks from here and help you out! Hey, Al! Did you notice there's a lot of ammo and stuff around? This place is stocked! Al, hold on! I'll try to get the stage lights on! Quando finalmente chegam a casa, descobrem um disco em que uma música fala de uma Lady of the Light, que tem a chave para destruir a força obscura, e deduzem se tratar de Cynthia Weaver. Eles decidem visitá-la na manhã seguinte, e antes de dormir, tomam uma bebida feita pelos irmãos Anderson, com água de Cauldron Lake. E Alan tem um sonho vívido sobre o que aconteceu nos 7 dias que ele perdeu. Na noite em que chegou à cidade, a presença obscura, a mulher de preto que lhe deu as chaves da casa, raptou Alice e conseguiu controlar Alan com a promessa de trazê-la de volta à vida em troca de uma história. Ele ficou uma semana preso na Casa do Lago escrevendo sobre a influência da Força Obscura, uma novela de terror chamada The Party, em que a Força Obscura ia se libertar e consumir a tudo e a todos. A Força Obscura já tinha tentado fazer exatamente a mesma coisa com o poeta Thomas Zane, que na década de 70 tinha perdido sua esposa, Barbara Yeager, que é a Mulher de Preto, ou a presença obscura que acompanhá-lo durante a história. Bárbara voltou à vida, mas apenas como um fantoche. Thomas percebeu a intenção maligna e apagou todas as suas obras da existência, tentando assim destruir a Força Obscura, já que era através das suas obras que ela entraria em nossa realidade. Ele sabia que era questão de tempo até que algum outro criador viesse até a cidade. Então, ele deixou em uma caixa uma arma capaz de destruir a Força Obscura, sob a guarda de Cynthia Weaver. Depois, Thomas vestiu um escafandro e mergulhou para sempre nas profundezas do lago. Agora voltando a Alan, mesmo sobre a influência obscura, ele colocou em curso um plano arriscado, a de se escrever como protagonista na própria história. E Thomas, que é a luz que apareceu no seu sonho, viria salvá-lo da casa, para que ele pudesse encontrar a arma que foi escrita na realidade por Thomas. Esquisito, eu sei, mas continua comigo que tudo vai fazer sentido no final. Ou não. Alan e Barry finalmente acordam, só que sob a mira do agente Nightingale, que os prende. Na delegacia, ele mostra páginas do romance e diz que tem provas de todos os crimes de Alan Wake, inclusive da conspiração para matar um agente federal. Quando ele está falando sobre isso, ele diz que lembra de já ter lido isso em algum lugar, e então a energia do prédio é cortada, e a força obscura agarra o agente e o leva para fora do prédio. A xerife Sarah Breaker, agora acreditando em tudo, destranca a cela e diz que sabe de uma maneira como eles podem encontrar Cynthia Weaver. O trio segue de helicóptero até a represa da cidade e lá encontram Cynthia, que lhes dá a caixa. Dentro está uma página escrita por Thomas Zane, contando uma parte da infância de Alan. Alan, quando tinha 7 anos, ganhou de sua mãe o clicker. Este velho interruptor de luz tem o poder de banir qualquer pesadelo. Agora de posse do clicker, Alan volta até o lago e ao mergulhar nele, chega a uma dimensão completamente conceitual, abstrata e alienígena, o lugar obscuro. Com a ajuda de Thomas Zane, consegue voltar até a casa e confronta Barbara Yeager. Então, ele termina sua novela e Alice consegue voltar à superfície do lago. Mas, numa história de terror, um preço tem que ser pago. E Alan fica preso para sempre na casa, afundando eternamente. It's not a lake. It's an ocean.
Eu quero começar falando sobre uma coisa que eu não gostei na história. Não dá pra entender os personagens Robert Nightingale e Emil Hartman. O primeiro aparece em lugar nenhum e tenta várias vezes matar o herói da história. Depois ele simplesmente morre do nada. Já Emil Hartman foi editor de Thomas Zane e parece ter se especializado em controlar os criadores. Mas o que ele ganha com isso? No jogo tudo que ele ganhou foi uma morte horrível. Veja bem, eu não quero tudo explicado. Afinal, explicações são antagônicas à poesia do medo. Tanto faz se a escuridão do lago é tecnológica, alienígena ou sobrenatural, mas eu quero entender a motivação dos personagens. Esse problema, e o da jogabilidade que não casa com a história, talvez venham das dificuldades que ocorreram durante o desenvolvimento do jogo, que devia ter sido um jogo de mundo aberto com um ciclo de dia e noite, e foi reconstruído para se tornar um jogo linear. Eu gosto de como o jogo sobre um criador que está com problemas para superar os seus sucessos do passado espelha a realidade de todo um estúdio com os mesmos problemas. O estúdio Remedy, antes de criar Alan Wake, criou o que eu já disse antes, Max Payne, que foi um dos jogos mais influentes da década de 10. Foi um desafio enorme se livrar da sombra do Max. Existe um documentário em que Sam Lake, que é o escritor dos jogos e também a cara do Max Payne, conta como isso aconteceu. Tá fixado aí embaixo nos comentários. A história explora a dualidade entre luz e escuridão nos embates de Alan no mundo real e também na mente dele. Durante vários momentos, nós sabemos que Alan tem defeitos que não consegue subjugar. Ele bebe demais, é explosivo e se afunda em distrações, para não enfrentar o seu verdadeiro problema de bloqueio criativo. É grosseiro com sua esposa e com seu melhor amigo. O mochileiro do começo do jogo acusa Alan de ser uma farsa, de escrever lixo pretensioso, com sustos baratos. Como o mochileiro está dentro do sonho de Alan, dá pra supor que é um pensamento que ele tem sobre as próprias obras, a tal síndrome do impostor. Ele acha que não merece nada do que tem. Essa característica de Wake certamente ajudou na decisão final de ficar preso no fundo do lago para que Alice escapasse. Alan como protagonista é o ponto forte da história, e eu consigo me identificar com ele. Eu já quis ser escritor e por grande parte da minha vida eu também fui impaciente e explosivo. Ele é mostrado no jogo como um ranzinza e às vezes até um pessimista. Quando tá passando por esse bloqueio criativo, ele acaba descontando suas frustrações em Alice e no melhor amigo Barry. E quem nunca fez isso que joga a primeira pedra. Quando o Clicker é apresentado na história, a mãe de Alan diz que é uma herança do pai dele, o que dá ao objeto certas características místicas. Eu fiquei pensando sobre isso. Eu acho que esses talismãs de pessoas ausentes despertam um sentimento que eu só consigo escrever como uma saudade do que nunca aconteceu. Outro ponto forte da história é que ela trata o jogador como adulto e deixa margem para interpretação em vários pontos. Por exemplo, Alan ganhou o clicker de sua mãe, mas ao mesmo tempo ele estava em Bright Falls guardado. É o mesmo objeto? Ou um deles foi criado por Thomas Zane? Alan trouxe Thomas Zane de volta à vida ou ele nunca morreu? A cidade tem vários fenômenos paranormais. Todos eles estão ligados à escuridão? Alan é uma criação de Zane? Zane é o pai de Alan? É possível ver uma estrutura, seguir a história e ainda assim se perder especulando sobre interpretações. É aquele tipo de história que gera discussão com os amigos, o que pra mim é muito bom. Eu tenho duas teorias sobre a história. A primeira é sobre a força obscura no fundo do lago. Eu acho que ela não é necessariamente maldosa. Ela foi desperta ou ativada 3 vezes na história. Por Thomas, pelos irmãos Anderson e por Alan. Thomas e Alan são pessimistas. E o segundo ainda é bem dramático. Porém, no jogo não há nenhuma referência que Odin e Thor Anderson tenham tido tantos problemas quanto Alan e Zane. Os dois escritores, quer dizer, o poeta e o escritor, conseguem pensar na arte apenas como conflito. Então é normal que eles acabassem criando um antagonista para si. E como os dois são pessimistas, criaram um antagonista que não podem vencer. A minha segunda teoria é sobre o Clicker, e serve para explicar por que existem 2 deles. A página que Tom escreveu descrevia uma arma que seria definida por quem a encontrasse. Assim, se outra pessoa que não Alan tivesse chegado à caixa, teria criado um dispositivo narrativo diferente. É como se ela fosse um programa para alterar a realidade que estava só esperando suas variáveis. Agora sobre as referências. O jogo faz uma referência direta a Stephen King, tanto em falas dele, como a novela Cemitério Maldito. Barbara Yeager volta possuída, às vezes morta melhor. E também faz várias referências visuais à série Twin Peaks, de Lynch e Frost. E é claro, a série Twilight Zone. Eu acho que o jogo não se aproxima muito de suas referências, a não ser em um nível superficial. O que não é ruim, porque dá à obra uma identidade própria. Alan Wake é um ótimo jogo e eu recomendo. A história flui muito bem e o jogo em si é muito divertido. Apesar desses 2 elementos entrarem em conflito, ainda existe um charme e um cuidado com o jogo que me deram uma sensação ótima. As referências são bem usadas, as atuações dos personagens principais são muito boas, as músicas são empolgantes e é um jogo que merece ser jogado. Esses foram os meus pensamentos sobre Alan Wake. Para você que veio até aqui, o meu muito obrigado, boa noite e até a próxima.
Eu estava correndo no fim do meu fôlego. Eles continuaram, implacáveis, sibilando sobre homens e porcos, ferramentas fundidas a membros de movimentos impossíveis. Eu enxerguei o gerador velho ligado ao poste, acendi o sinalizador e tentei ligá-lo o mais rápido possível. Como num clichê de histórias de terror, a máquina se recusava a funcionar. A cada ronco de protesto do maquinário antigo, as sombras ao meu redor se tornavam mais densas e a luz avermelhada ia morrendo. Será que um programa inteiro gravado em primeira pessoa ficaria bom? Qual é o próximo jogo? Silent Hill? Lake Dale? Silence of the Sleep? Sweet Home? Ou, quem sabe, Super Mario Bros. Qual é o próximo jogo?